de como está o retrato do momento e também o movimento dos números. Vamos agora falar sobre um caso que assustou muita gente, um acidente envolvendo o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Ele sofreu um acidente doméstico no Palácio da Alvorada, dentro do banheiro. O chefe do executivo precisou ser atendido no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, no sábado 19, após registrar ferimento na cabeça e levar pontos na região da nuca. O petista está bem e já retornou ao Alvorada. A expectativa é de que o presidente trabalhe normalmente no Palácio do Planalto nesta segunda-feira, mas houve um cancelamento de viagem. Por causa do acidente, Lula não viajará mais para a cúpula dos BRICS em Kazan, na Rússia. O chefe do executivo irá participar do encontro por meio de videoconferência. A previsão inicial era de que ele embarcaria neste domingo, dia 20, às 5 horas da tarde. De acordo com o boletim médico divulgado pela presidência, Lula registrou um ferimento corto-contuso em região hospital. Entretanto, a nota não dá mais detalhes. O termo ferimento corto-contuso refere-se a uma lesão causada por um impacto que envolve tanto corte quanto contusão. E a região hospital fica na parte de trás da cabeça. Ainda segundo o boletim médico, a equipe que atendeu o presidente da República o orientou a evitar viagens aéreas de longa distância, mas o liberou para exercer suas demais atividades corriqueiras. Vamos então detalhar como é que foi esse acidente doméstico que levou Lula a cancelar viagem à Rússia. De acordo com relatos, Lula estava sentado em um banco que escorregou. Em seguida, o presidente caiu e bateu a cabeça, machucando a parte de trás da cabeça, a nuca, onde precisou levar 5 pontos. A queda ocorreu logo após Lula retornar de São Paulo para Brasília. O presidente estava na capital paulista no sábado para participar de atividades de campanha ao lado de Guilherme Boulos, o que acabou sendo cancelado pela chuva. Lula, no entanto, gravou um vídeo ao lado do candidato do PSOL. Lula estava no Alvorada apenas com a primeira-dama Janja da Silva. O casal já estava arrumando as malas exatamente para embarcar para a Rússia, onde participaria da cúpula dos BRICS. A viagem estava prevista para se iniciar na tarde deste domingo, 5 horas da tarde. Após o acidente no sábado, o presidente foi levado para a unidade do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, onde foi atendido com emergência e liberado no mesmo dia. Lula foi submetido a exames no Sírio-Libanês e levou 5 pontos. Não houve indicativo nenhum de internação. Neste domingo, retornou ao local apenas para uma nova avaliação médica. Tem muita gente também em dúvida, Afinal, o que é esse ferimento corto-contuso? E onde é que fica a região occipital? Conforme o boletim médico do Hospital Sírio-Libanês de Brasília, Lula teve um ferimento corto-contuso em região occipital, o que significa um corte na parte de trás da cabeça. Nessa região está o osso occipital, que se articula com a coluna vertebral, e o lobo occipital, que fica na parte posterior do cérebro. Ele é o responsável pelo processamento visual, com percepção de cor e de profundidade. Uma lesão grave nesta área pode fazer com que o paciente fique cego ou não reconheça objetos, por exemplo. A região occipital está localizada na parte de trás do crânio, na base da cabeça, internamente. Ao se falar da parte cerebral, é uma área crucial para a visão. Já um ferimento corto-contuso é produzido por uma contusão, um machucado, que vai cortar a pele. Esses ferimentos podem variar de leves a graves, dependendo da profundidade do corte, da área afetada e também dos danos internos. Se o machucado for superficial, o tratamento é mais simples, mas se for profundo, como foi o caso, atingindo ossos do crânio ou causando sangramento interno, o caso é mais grave, pode exigir cuidados intensivos e até cirurgia. A gente vai acompanhar então o vídeo do Dr. Luiz Carlos Sá, que é professor de Clínica Médica, Geriatria e Gerontologia da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná, explicando então esse ferimento em Lula. Já mais informações. Outra pergunta que me chegou também, o que é um ferimento corto-contuso? Ferimento corto-contuso
vamos dizer de uma forma mais simples, é quando a pessoa sofre a batida, machuca o local onde sofreu o traumatismo e também sofre um corte. Nós chamamos de uma ferida corto-contusa, por quê? Porque reúne o corte e reúne a machucadura, num termo bem leigo, assim. Na realidade, a contusão junto na batida, e nessa batida ela incorpora também esse corte e a pessoa acaba tendo, além do machucado, digamos assim, numa linguagem mais simples, ela acaba tendo esse corte, necessitando muitas vezes de pontos, necessitando de ter, vamos dizer assim, um cuidado também até onde que esse machucado, digamos, né, ele pode ter ofendido. Como, por exemplo, fratura, trauma de crânio, não é? Onde tem ferida corto-contusa, que a pessoa, além do corte, pode ter algum trauma interno, e esse trauma interno dentro do cérebro pode sim trazer consequências ruins para esse tipo de paciente. A região occipital é uma região que fica na nuca. Logo aqui, vamos dizer, seria quase terminando o nosso crânio, digamos assim. Nessa região posterior, seria a região mais posterior do nosso crânio, não é? E fica nessa região da nuca, um pouquinho acima da nuca. Essa é a região occipital que nós chamamos. Nós temos a região frontal, logicamente é da frente, e a região occipital diametralmente oposta a essa. E por último, como tratar os riscos de queda nos idosos? Bom, na primeira parte da nossa entrevista, nós elencamos ali vários fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos. Tá aí então, né, esse especialista